Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto de catequese dedicado a São Pio X, né? Que eu tenho chamado de Escola de Catequese São Pio X, e eu me interrogava sobre qual obra deveria iniciar efetivamente o projeto depois daquelas 2 aulas introdutórias, e acabei por decidir iniciar por uma obra que me é muito cara, que é o De Catechizandis Rudibus de Santo Agostinho. Esta obra, que inclusive ela foi publicada pela editora do Centro Dom Bosco, e eu tive a alegria e a honra de fazer a apresentação da obra, e tenho lá no canal do YouTube do Centro Dom Bosco um breve curso sobre essa obra, que eu pretendo continuar neste projeto de catequese, ou até melhor dizendo, eu pretendo reiniciar e dar este curso de uma maneira mais detalhada, mais lenta e desta vez completa. Pelas razões mais diversas, naquele momento, infelizmente, eu não consegui concluir o curso da Catequese dos Rudes, mas desta vez eu desejo reiniciar o curso e dá-lo de uma forma muito voltada para aqueles que desejam se dedicar à catequese. Eu tenho feito alguns pequenos vídeos na minha página pessoal do Instagram, justamente para perguntar para as pessoas o que elas pensam a respeito de um projeto voltado para a catequese. E em um desses vídeos eu perguntava para as pessoas quais seriam os principais problemas que elas notavam na catequese das suas respectivas paróquias ou de uma forma geral, e eu percebi que muitas destas pessoas
apontaram o mesmo problema, a dificuldade de lidar com os alunos que chegavam nas suas salas de catequese rudes, digamos assim, carentes dos rudimentos da fé cristã, carentes dos rudimentos da doutrina da Santa Igreja Católica. E me chamou muito a atenção. Esse foi o principal problema apontado pelas pessoas naquela pequena pesquisa que eu fiz. E de alguma forma isso me mostrou o caminho a seguir nesse início do projeto de catequese, porque foi justamente esse o mote da obra escrita por Santo Agostinho. Um diácono de Cartago, né? Um cartaginês chamado Deográcias, amigo de Santo Agostinho, ele escreve para o seu amigo, já bispo de Hipona, e nessa carta ele relata as suas dificuldades com aquela catequese inicial, que nós poderíamos chamar aqui de uma pré-catequese, a catequese voltada para as pessoas que sequer são católicas. Se nós fôssemos utilizar o termo técnico que está no ritual de iniciação cristã dos adultos, o RICA, o chamado RICA, é aquele tempo do pré-catecumenato, que antecede o próprio catecumenato, a própria catequese. E aquele diácono Deográcias, muito talentoso e muito recomendado em matéria de catequese, ele notava que tinha muita dificuldade de transmitir a fé que ele conhecia, a fé na qual ele, sem dúvida nenhuma, era muito bem formado, era um homem inquestionavelmente conhecedor da doutrina da fé católica e preocupado em formar as pessoas na fé católica. Tanto que, quando um pagão demonstrava o interesse por se converter ao catolicismo, as pessoas de Cartago, em geral, levavam esses pagãos, esses rudes, para a catequese, digamos, de Deográcias. Mas ele notava que não tinha tanta eficácia quanto gostaria em despertar os corações daqueles homens para a conversão, poderíamos dizer, para uma melhor caminhada na fé católica. E, de alguma maneira, é isso o que muitos de nós vivemos hoje. Eu mesmo, durante esses anos todos de catequese, mais de 12 anos na minha paróquia, e eu gostaria sempre de salientar que aqui, quando falarmos de catequese, eu serei muito insistente nesse ponto. Não se trata simplesmente daquela catequese dentro do ambiente paroquial, daquela catequese dentro da sala de aula. É uma catequese que se confunde com o próprio apostolado feito na vida, a catequese informal, a difusão da doutrina da Igreja feita no cotidiano. Todos nós somos chamados a sermos catequistas, como dizíamos nas duas aulas anteriores. E hoje, no mundo em que vivemos, podemos afirmar, sem qualquer medo de errar, num mundo marcado por um neopaganismo, um mundo lotado, um mundo muito marcado por rudes, digamos assim. E vejam que não há qualquer sentido pejorativo na palavra rudes. Rudes são aqueles que carecem dos rudimentos, e por isso são chamados de rudes,
carecem dos rudimentos da fé católica, não conhecem a doutrina da fé católica, não conhecem a verdade sobre Deus e, consequentemente, não conhecem a verdade sobre eles mesmos e sobre o mundo que os cerca. São pessoas que estão realmente perdidas, são pessoas que caminham sem saber de onde vieram, sem saber quem elas são e sem saber para onde elas vão. E essa é a grande angústia que estava no coração de Deográcias e também deve estar no nosso coração. Essa é a questão que fica. Será que nós estamos angustiados, como Deográcias estava, de muitas vezes não termos eficácia no nosso apostolado, na nossa catequese, na nossa pregação? Ele que, além de diácono, no caso um clérigo, um homem que já havia recebido o sacramento da ordem e profundo conhecedor da doutrina católica, mas que mesmo assim percebia que não atingia os corações como gostaria, que a doutrina que ele dominava, que ele conhecia, a doutrina que orientava a sua vida e a sua existência, ele não conseguia transmitir para aqueles homens rudes, aqueles homens que ainda estavam no paganismo, aqueles homens que ainda não eram católicos, e aquilo angustiava. E infelizmente hoje me parece que nós não nos angustiamos o suficiente. Me parece que hoje muitos de nós estamos acomodados. Nós nos acostumamos a viver rodeados de pessoas que carecem dos rudimentos da fé católica. E isso não nos inquieta o coração como deveria. Esse é um exame de consciência que nós devemos fazer. Nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro no Evangelho, como eu dizia na segunda aula: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. As palavras não estão na Escritura à toa. Quando nosso Senhor diz toda criatura, isto significa absolutamente toda criatura. E no nosso caso, quando eu falo nosso caso aqui, em geral, é claro que pode ter um clérigo aqui e que seja muito bem-vindo, mas no caso dos fiéis leigos, especialmente aquelas pessoas que nos cercam, que são confiadas a nós, de alguma forma confiadas, claro que com algumas aspas nessa palavra, ao nosso pastoreio, ao nosso cuidado. A falta de doutrina destas pessoas deve nos inquietar. E como está o nosso apostolado junto a essas pessoas? Como está a nossa catequese? Nós temos levado nosso Senhor Jesus Cristo das mais diversas formas para essas pessoas? Essa era a angústia de Deográcias, e essa angústia fez com que ele escrevesse para o seu amigo Santo Agostinho. E a boa notícia é que ele não recebeu de volta apenas uma carta. Como bom doutor da Igreja, Santo Agostinho respondeu com um livro, uma obra que marca, uma pequena obra para o padrão das obras de Santo Agostinho, mas que marca, eu diria, a história da Igreja e que é útil para todo e qualquer fiel católico, independentemente da sua classe, independentemente
do tipo de fiel que ele seja, clérigo, religioso, leigo, essa obra ela é fundamental, porque ela não trata apenas, e já seria muito, ela já seria riquíssima se ela trouxesse em seu bojo lições de catequese e de apologética, ou seja, de ensino da fé católica, de difusão da fé católica e de defesa da fé, de promoção da fé católica contra os mais diversos erros que a ameaçam. Mas é uma obra muito delicada, que traz também lições preciosas na área da pedagogia, na área da própria psicologia, para que nós possamos dar aquilo que eu tenho chamado, até inspirado em alguns modelos pedagógicos, que até são modelos pelos quais os meus próprios filhos mais velhos, que já estão na escola, passam hoje, mas eu tenho chamado essa catequese que propõe Santo Agostinho, e que é a catequese que eu tento aplicar no dia a dia, de uma catequese personalizada. É uma catequese que procura investigar a vida daquela pessoa dentro do que for possível. Não é um ensino que é dado simplesmente para uma massa de pessoas, o que já seria muito louvável, mas dentro do possível, uma catequese que é dada pessoa a pessoa, alma a alma, uma catequese que é dada de acordo com as circunstâncias de cada um, de acordo com a vida e com as necessidades de cada um. Uma catequese que vai demandar, sem dúvida nenhuma, um desgaste maior, um serviço maior daquele que dá essa catequese, um conhecimento maior daquele que é catequizado. E a doutrina, evidentemente, é sempre a mesma, o conteúdo a ser ensinado é sempre o mesmo, mas a necessidade daquele que é objeto do apostolado, objeto da catequese, a interrogação que o catequista deve fazer, o que trouxe essa pessoa aqui, que Santo Agostinho indica a Deo Gratias que deve ser feita, isso é fundamental, é uma pergunta que deve ser feita. O que leva, o que traz esta pessoa aqui? O que a trouxe a esta sala de catequese? Qual é a sede que está no coração desta pessoa que de fato anseia por conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina da Santa Igreja Católica, anseia por conhecer a verdade, e a partir daí eu iniciarei um verdadeiro relacionamento com cada um dos meus alunos, com cada uma das pessoas que são objeto da minha catequese, do meu apostolado. Isso apenas para dar um panorama geral de uma obra que é realmente indispensável para todo aquele que deseja se dedicar à catequese, para todo aquele que deseja, eu diria, ser católico, porque como nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, ser católico significa, em diversos graus, ser catequista. O católico, ele é catequista. Caso contrário, o exercício da sua fé católica está enfermo, está capenga, não está completo. O católico, ele deve ser catequista em alguma medida, independentemente se é sob uma ótica formal, que realmente não é para todos, mas sim sob uma ótica informal, é para todos. O católico, ele deve ter uma atitude de catequista, estar a todo momento preocupado com as almas, ter zelo pelas almas,
ter um cuidado em anunciar nosso Senhor Jesus Cristo a cada instante, com a mesma frequência com a qual ele respira. E essa obra que, como nós vimos, é riquíssima em termos catequéticos, apologéticos, pedagógicos, psicológicos, ela tem uma estrutura muito clara, ela segue uma estrutura e as nossas aulas, como eu falei, serão aulas bem lentas para que nós possamos degustar as palavras de Santo Agostinho, que realmente muitas vezes não são tão fáceis de compreender. Então a ideia é que nós possamos, de fato, ler, meditar as palavras de Santo Agostinho e tirar delas as lições mais preciosas para a nossa catequese, mas, sem dúvida nenhuma, a partir desta estrutura que Santo Agostinho colocou na sua obra. Então vejamos aqui, eu tirarei da própria apresentação que eu coloquei no livro, eu tirarei uma descrição desta obra e do seu conteúdo. Vamos lá. Quanto ao conteúdo da obra propriamente dito, além de ser voltada à catequese e à apologética, especialmente no que se refere à conversão daqueles que ainda não professam a verdadeira fé, o doutor da graça também nos brinda com lições preciosíssimas em outras áreas, como no âmbito da pedagogia e da própria psicologia, como eu falava. Vejamos, para uma melhor compreensão do seu conteúdo, como esta obra foi concebida. E aí eu falarei aqui desta origem da obra. Quando Deográcias, diácono de Cartago, escreveu uma carta para o seu amigo Santo Agostinho, que já era bispo de Hipona naquela altura, para que este último lhe auxiliasse com alguns conselhos acerca da primeira catequese dos não cristãos. Vejam que de fato um tempo anterior à catequese. Isso é muito interessante, porque essa obra, por ela ser dedicada a esse tempo de primeira catequese dos não cristãos, isso acaba por auxiliar muito a catequese informal, porque quando nós falamos de uma catequese feita no cotidiano, de um mundo neopagão, de um mundo muitas vezes inimigo da fé católica, é essa catequese que nós daremos para as pessoas, às vezes nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho. Nós daremos aquela catequese que ainda é o mingau mesmo, não daremos a carne, não daremos uma comida mais concreta, mais substancial. Essa primeira catequese é a catequese que nós somos chamados a dar muitas vezes no mundo em que nós vivemos para essa sociedade neopagã repleta de rudes, repleta de pessoas carentes do rudimento, dos rudimentos mais básicos da fé católica e que muitas vezes não têm a humildade suficiente para reconhecer que, por mais que eventualmente sejam letradas e profundamente conhecedoras de determinadas ciências, não têm o conhecimento do principal, que é a doutrina de sempre da Santa Igreja. E nós que somos católicos, graças a Deus, não por mérito próprio, temos o desafio de levar a doutrina de sempre, levar como for possível a doutrina de sempre para cada uma dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas, seja dentro das nossas salas de catequese, seja no cotidiano das nossas vidas. E faço uma observação que não tinha feito
A exemplo dessas pessoas que escreveram para mim no Instagram, eu também, na minha rotina de catequista, posso dizer que no meu dia a dia, enquanto catequista, eu recebo a maioria dos meus alunos, ou boa parte deles, uma parte deles, quando chegam na minha sala de aula no primeiro dia, são, sem dúvida nenhuma, carentes dos rudimentos da fé católica. São rudes, são, muitas vezes, com o perdão da palavra forte, são pagãos que se dizem católicos. E eu tenho ali de despertar neles o interesse pela doutrina da fé católica. Esse é o nosso desafio. Mas eu até direi que vejo nisso uma vantagem, porque a pessoa chega ali muitas vezes, apesar de não ter um conhecimento prévio que seria louvável em muitos aspectos, mas ela chega ali de alguma forma zerada, sedenta de Deus, sedenta da verdade e preparada para receber a doutrina do início e para receber a doutrina integralmente, de uma forma correta, ortodoxa, de acordo com a tradição de 2000 anos da Igreja. E aí eu continuarei aqui na apresentação a falar que Santo Agostinho responderá então a Deográcias com não somente uma outra carta, mas um verdadeiro livro. E depois eu me dedicarei a falar da estrutura desta obra. Vejam que na primeira parte do livro, do início até o capítulo 14, além do valor catequético incomensurável, encontramos ensinamentos, como eu dizia, valiosíssimos de caráter pedagógico e psicológico. É um momento em que Santo Agostinho dará dicas muito práticas para que nós possamos dar uma catequese de fato alegre. Tanto alegre para aquele que ensina, como alegre para aquele que recebe a boa nova do Evangelho, aquele que ouve a boa nova do Evangelho, ouve a doutrina da Santa Igreja. Ao ponto de, no âmbito da busca pela alegria por parte do catequista, Santo Agostinho elencar as causas do tédio, tanto da parte de quem fala, como da parte de quem ouve, e os remédios adequados. Já a segunda parte do capítulo 15 em diante é dedicada ao conteúdo catequético em si mesmo, com duas propostas de narrativa, uma mais longa e outra mais breve. Então, Santo Agostinho, na segunda parte, a partir do capítulo 15 em diante, ele dará duas propostas de um conteúdo catequético. Vejam que privilégio. Como eu escrevo aqui, nós temos o privilégio de entrar na sala de catequese de Santo Agostinho e poder degustar o conteúdo que ele transmitia para os seus alunos como bispo de Hipona, tanto sob uma ótica mais desenvolvida, mais longa, como sob uma ótica mais breve. Nesse ponto, o leitor terá a grande honra de entrar na sala de catequese do bispo de Hipona e tomar conhecimento de como o doutor ensinava a fé aos seus alunos que ainda careciam dos rudimentos mais básicos da doutrina. Em linhas gerais, essa é a estrutura do escrito, de leitura obrigatória para todos nós, católicos chamados à catequese, cujo centro, como não poderia deixar de ser, é a caridade, nas próprias palavras do santo. E aqui tem uma breve citação da própria obra. Por isso, tendo essa direção como fim proposto, ao qual deves ordenar tudo o que falares, dize tudo o que disseres, a fim de que todos que te ouvem creiam, e crendo esperem, e esperando
amem. Vejam que o centro da catequese, o centro do apostolado é a caridade, é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. Esse é o centro da catequese, esse é o centro do nosso apostolado, é a caridade, é o amor. É por isso que nós nos dedicamos à catequese, é por amor. Por amor nós nos dedicamos. E eu encerro essa aula com uma passagem do Evangelho de São Mateus, que eu coloquei aqui no final da minha apresentação ao livro de Santo Agostinho, que é a passagem dos Reis Magos. É uma passagem que deve nos inspirar, porque a exemplo dos Reis Magos, há muitas pessoas hoje que também estão à procura de nosso Senhor Jesus Cristo na sua igreja, aqui representados tanto por Nossa Senhora, que é a imagem da igreja, como por aquela casa onde eles estavam. E nós precisamos estar atentos a estas pessoas para que eles se convertam como os Reis Magos, que voltaram para a sua terra por outro caminho. Eles que chegaram até Nosso Senhor, até Nossa Senhora pagãos, mas voltaram para a sua terra por outro caminho, o que também, é claro, é uma indicação geográfica, porque eles se desviaram de Herodes, mas tem um significado profundo, que é a conversão. Os Reis Magos que são um sinal, um modelo daqueles homens de todos os tempos que estão à espera do anúncio do Evangelho, à espera da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós que somos católicos precisamos cuidar desses homens. Nós não podemos dormir, nós não podemos descansar. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 e seguintes. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Miqueias 5:2. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Que essa palavra possa nos inspirar e que nós possamos perseverar no nosso apostolado. Que ele seja uma contínua catequese. Há muitas pessoas que estão, como os Reis Magos, à procura de nosso Senhor Jesus Cristo e que desejam entregar a Ele
os seus tesouros, o que elas têm de melhor. Cabe a nós, como aquela estrela, guiar estas pessoas para a Santa Igreja, fora da qual não há salvação. Cabe a nós, como aquela estrela, guiar estas pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo, para Nossa Senhora, para que estas pessoas conheçam a verdade. E entreguemos então para Nossa Senhora os frutos dessa primeira aula sobre este curso a respeito da obra de Santo Agostinho, De Catequizandis Rudibus, como catequizar os rudes, e que ela possa conduzir todo este curso e que ela possa cuidar da nossa catequese, que ela seja para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.